E no vídeo de hoje resolvi responder algumas perguntas dos amigos internautas. Eu vou depois definir se vai ser pelo Twitter, que eu vou fazer isso mais vezes, ou pelo próprio YouTube, né? Fiz um post ali pedindo algumas perguntas. Recebi pelos dois. Ao longo aí das próximas semanas eu vou ver por onde rola melhor, tanto em quantidade quanto em qualidade das perguntas, né? E aí acho que direcionar tudo para um lugar só. Mas por enquanto, como eu sou muito querido, tô aqui com o celular nas mãos já e vou ler de ambos, né? Até porque não foram muitas, eu pedi de hoje para hoje mesmo, né? Acho que o ideal é até pedir um dia antes e tal. Mas enfim, vamos começar com esse novo quadro do canal. Na verdade, eu já fazia isso, né? Quando tinha o podcast, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, o Pitacos do Von. Eu já fazia isso de pedir aí algumas opiniões ou perguntas da galera para comentar. Dessa vez não são mais perguntas mesmo, né? E peguei ali não selecionei nada, peguei as primeiras que apareceram, mas já vi que tem umas coisinhas interessantes. Vou começar pelas 4 primeiras que chegaram pelo youtube.com/falavon. Vamos lá. Começar por ordem cronológica aqui então. O Alexis pergunta: qual seria o teu nome para o próximo presidente do Grêmio? Já vou começar mal, né? Porque eu não sei. Cara, sinceramente não sei. Não sei. Não tem nenhum nome que eu saiba agora que pode ser candidato, que está interessado em ser. Na verdade, eu mal e mal sei quem está interessado em ser, né? Eu acho que começa por aí. Mas não tem nenhum nome que me salte aos olhos no momento em que eu acho. E isso é bom, sabe por que isso é bom? Porque às vezes a gente é muito populista, sabe? O brasileiro, às vezes, a gente é apaixonado para não entrar na política partidária, a gente é apaixonado pelo COF, sabe? Então tudo bem ser apaixonado pelo COF, né? Mas daí qualquer um que ele indica a gente se apaixona junto. E aí tudo que é do COF é bom, e tudo que é do adversário do COF não presta. E eu acho que eu votei no COF, depois votei no Romildo, indicação do COF, né? Eu tô falando de mim mesmo, inclusive. Mas eu acho que é bom que não tenham figurões deste calibre, deste tamanho, talvez, né, de apelo junto ao torcedor, porque daí nós vamos ter que votar ouvindo a proposta. Tá, mas qual é a tua ideia para o Grêmio? Qual é o plano? Né? Eu, pelo menos, estou inclinado a entender as próximas eleições assim. Eu tenho afinidade até com várias pessoas de vários grupos, tenho amigos em vários grupos do Grêmio, não sei como vai se configurar ali a eleição do clube, né? Quem é que é situação, quem é que é oposição, acho que agora deu uma rachada geral ali, mas eu quero ouvir todo mundo. Quero ouvir, tá, quais são os próximos passos, qual é o plano, o que vai ser feito a partir do ano que vem. Então, eu não tenho nome, eu tenho ouvido aguçado para essas próximas eleições do clube. O André Buller dos Santos diz o seguinte: tem o presidente fazendo campanha política usando claramente o nome do Grêmio para se promover. Não seria passível de impeachment? Ainda mais um que nos colocou na segunda divisão, mostrando que não está nem aí para o clube. Cara, eu não sei o que define ali o que é ou não é passível de impeachment. Tem que ler ali, é uma questão mais, não sei se jurídica é a palavra, mas é uma questão mais assim, não sei, sabe? Essa questão se é passível ou não de impeachment, que foi exatamente a pergunta, eu não sei responder. Mas o que eu sei responder é que, cara, é um dos anos mais delicados da história do Grêmio e quem está ali dentro, seja o roupeiro, o massagista, o porteiro, o presidente, o centroavante, o zagueiro, o preparador físico, o técnico, todo mundo de todas as áreas, o marketing, todo mundo, cara, tem que estar focadaço em 2022, porque é um ano delicado, importante, sensível, urgente, né? Nada pode ser adiado. Então eu acredito que se o Romildo tá com a cabecinha em outro lugar, cara, vaza logo, passa o bastão, alinha aí essa transição, né? Porque vai ter que assumir outra pessoa. E vamos logo, para ontem, para ontem. Imagina o presidente com a cabecinha em outro lugar, não nos serve. É um presidente que, inclusive, se mostrou insuficiente para o cargo, mesmo focado, em tese, né? Ano passado ele estava focado. Ou qual era a distração? Não tinha. Né? Um departamento de futebol que também é além do insuficiente, focado. Imagina se desfocarem, né?
se dispersarem. Então, tipo assim, cara, foco no Grêmio. Não sei se legalmente configura um impeachment. Acho que não, porque é muito subjetivo isso aqui, né? Ah, tá usando o Grêmio de palanca. Não sei se tem alguma regulamentação nesse sentido, mas eu acho que na prática ele devia vazar mesmo se a cabeça não tá aqui. Essa pessoa aqui no YouTube também se chama Gelasenheit. Acho que é um sobrenome, não sei se eu falei bem, mas a questão é a seguinte: estamos em 2022 e as contratações do Grêmio continuam sendo já jogou aqui ou já jogou contra nós. Essa cultura parece atravessar diferentes momentos. Quem é o responsável? A questão não é quem é o responsável, a questão é que quem falta, que peça falta no Grêmio, né? O Grêmio tem um monte de irresponsável, digamos assim. Sabe, cara? Falta ali um Rui Costa, que eu tava falando hoje mesmo num grupo de WhatsApp ali com os amigos. O Rui Costa cometia erros? Cometia. Cebola Rodrigues não deu certo. Que saudade de um executivo de futebol que errava trazendo Cebola Rodrigues, né, cara? Tinha outros erros? Tinha. Eu até tava falando, os piores erros do Rui Costa, eu acho que nem foram deles. Se eu não me engano, o Bobô, por exemplo, foi um pedido do Filipão. O Schuster, William Schuster, do Novo Hamburgo, lembra? Foi um pedido do Roger Machado. Então, assim, e claro que tem erros que também são do Rui Costa, mas, cara, vários erros que eram apostas interessantes, ou, enfim, um que outro que tu já torcia o nariz de largada, os outros todos, a gente entendia o porquê da tentativa, sabe? Fora os acertos, né? Dudu, esse do Palmeiras, a gente já falou, Maicon, lá embaixo no São Paulo, Jeromel, esquecido na Europa. Vários acertos que eu acho que mesmo considerando os erros, a média era muito alta. E o Grêmio de hoje não é capaz de nada parecido com isso. Nada parecido. Os caras trazem o Janderson, que estava 2 anos no Atlético Goianiense, gente. O Janderson pertence ao Corinthians. O Corinthians não tem interesse nenhum em usar o cara. 2 anos no Atlético Goianiense e o Corinthians não tinha interesse, o Grêmio teve. O Grêmio que trouxe o Luiz Fernando, reserva de um Botafogo rebaixado. Aí tu vai dizer, ah, tá, mas é que eles não olham todos os jogos do Botafogo, do Atlético Goianiense. Cara, e como é que tu me explica eles renovarem com o Luiz Fernando? Esse Luiz Fernando que era de um Botafogo rebaixado, reserva, e vem pro Grêmio e joga 1 ano no Grêmio, uma bolinha desse tamanho, e os caras renovam o empréstimo do Luiz Fernando. Como me explica isso, cara? Ele estava jogando no Grêmio. A análise que tinha que ter sido feita era só olhar os jogos do Grêmio. E o próprio Grêmio renova o empréstimo do Luiz Fernando. Isso é não entender de futebol, isso é não ter conhecimento de mercado, isso é um somatório de coisas. Eu não acho que tem um responsável por essa contratação, por esse modus operandi de boteco do Grêmio contratar. Eu acho que justamente falta um responsável para botar o dedo ali de forma profissional. Esse é o problema do Grêmio há bastante tempo, eu diria. E aqui a última de YouTube, Os Investidores, é o nome do perfil do canal, né, do YouTube. Se o Grêmio conseguir confirmar o acesso para a Série A do ano que vem, manteria o Roger como técnico? Consegue ver num horizonte de médio e longo prazo o Roger desempenhando um bom trabalho, com conquistas relevantes no clube? Abraço. Outro abraço para ti. E, cara, consigo. Ainda mais se subir, né? Se subir é porque... Sinceramente, gente, eu acho o time do Grêmio ruim. O time do Grêmio, o elenco do Grêmio é do nível do CRB, sabe? Desses times aí, cara. Dos times que vão penar. O Grêmio não tá sobrando, não se iludam pela folha salarial, ela é inflacionada, superestimada. O Grêmio é caro só, mas é ruim. Então o Grêmio tem um timezinho, tem muito jogador do Grêmio que é jogador de Ponte Preta. Não vai atrás, o próprio Janderson, sabe, cara? Que eu acabei de falar. Tipo assim, não vai atrás. O Grêmio não tem time para subir com folga. O Grêmio até pode ter time para subir, mas vai ser no aperto. Se o Roger subir, é porque fez um bom trabalho. E aí, tendo feito um bom trabalho, acho que continua, claro. Acho que o Roger não é o técnico dos meus sonhos. Ele tem algumas questõezinhas, sobretudo, enfim, não vem ao caso aqui esmiuçar, sobretudo meio que extra-campo, assim, a questão anímica, a questão... Às vezes ele dá umas declarações e, tipo, aquela vez que ele, não sei se multou ou só advertiu o Luan num Grenal, que o Luan botou o dedo na cara de algum colorado lá no ar de uma briga e tal. Eu acho que ele se mete em umas coisas que ele tá errado, assim, a forma e até o conteúdo. Mas enfim, tô falando também de um Roger de 5, 6 anos atrás, né? Não sei, hoje ele pode ter amadurecido, passou por vários clubes. Talvez ele até me surpreenda em algumas coisas que eu não gosto tanto dele.
Mas assim, eu acho que ele é um bom técnico. Não é o técnico dos meus sonhos, não acho ele, não sou, né, chamavam de Renatete algumas pessoas, eu não sou um, como é que se diria isso, um machadete. Não sou um machadete, mas acho um bom técnico e se fizer esse bom trabalho, óbvio que tem tudo para começar o ano que vem, pegando desde a pré-temporada, eu acho que até melhor nesse sentido e vamos embora. Agora já entrando aqui nos tweets, né, que foram mais numerosos, não sei se eu vou conseguir ler todos, talvez eu pule alguns aqui, mas vamos lá. O Germano Boring diz o seguinte: o que acha das casas de aposta esportiva que investem em patrocínio dentro do meio do futebol? Cara, eu acho que isso não é problema. Patrocínio é só um patrocínio, né? Mas eu acho que sim, em outros países já teve problema, tem que ficar ligado. Eu acho que há uma inteligência muito forte por trás disso também para investigar se, né? Mas o brabo é campeonatinhos menores, assim. Eu acho que campeonatos que o Grêmio está envolvido, por exemplo, é muito difícil acontecer alguma maracutaia, alguma. Ah, o cara cavou escanteio. Eu acho que tudo é muito bem investigado, muito bem esmiuçado. E, enfim, cara, eu não tenho conhecimento sobre isso, mas acho que talvez em países, né, com menos holofote que o Brasil e campeonatinhos menores também, eu acho que ali que talvez possa ter brecha para alguma para alguma falcatrua nesse sentido, falcatrua dos atletas, né, não das casas esportivas, as casas seriam só um meio, né, mas talvez alguns atletas articulando com não sei quem, que é até algo muito parecido com o caso do Sveiter lá como é que era o nome do árbitro? Me fugiu agora, mas tinha umas questões ali que o Inter perdeu o Brasileirão pro Corinthians. Mas enfim, estava certo o Sveiter, eu também anularia. Eu acho que foi justo, né? Foi justo, pelo menos foi justo. O Elliot Alderson diz o seguinte: cita aí um jogador do passado recente do Inter que tu sempre quis ter no teu Grêmio, mas nunca teve coragem de admitir. Cara, não tem porquê, não tem coragem de admitir, cara. O D'Alessandro, eu já falei isso em outros momentos, não esse D'Alessandro de 41 anos, né, mas o D'Alessandro de 28, de 30, sei lá. Um cara que sempre entendeu bem a essência do futebol, jogava bem, né? O Fernandão, por que não, sabe? É uns caras que tem que ser muito doente para dizer, não, jamais ia querer. É tipo um torcedor do Real Madrid no auge do. Exagerando, né? Óbvio, não tô comparando os caras, mas um torcedor do Real Madrid no auge do Messi dizer que nunca ia querer o Messi no seu time, ou o do Barcelona dizer que nunca ia querer o Cristiano Ronaldo. Tipo, cara, tem os caras dos outros times que, não só do Inter, posso dizer de todos os times do Brasil, que sim, fariam muito bem ao Grêmio. Mas eu tô dizendo antes de jogar no Inter, né? Aliás, o Grêmio tentou o D'Alessandro antes do Inter. Quase veio pro Grêmio, tem essa notícia aí, só botar um Google aí que vocês descobrem. Depois que ele jogou no Inter e virou colorado e representou tudo que representou ali, aí não, né? Assim como nós nunca veríamos o Renato no Inter, o Darley no Inter, aí o cara, alguns jogadores específicos, né, como esses que eu tô citando, viram personagens já muito além do jogador. E é ótimo isso. Ainda que seja do Inter, neste caso, cara, eu admiro. É legal esse tipo de personagem, sabe? No nosso caso, eu falei, o Renato, até assim, cara, o Luan, não sei se o Luan iria pro Inter, eu acho que não, sabe? E é muito legal esse tipo de envolvimento com o clube, de idolatria, cara, enfim, me fugiu a palavra mais certeira aqui, mas, sabe? Então, depois que isso se cria, aí não. Aí não queria do Alessandro, nem Fernandão, nem ninguém. Mas antes, se tivessem vindo pra cá antes, eu assinaria. Obviamente. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu saí das perguntas e tô dando uma banda aqui nesse... Aqui, achei. Marcelo Buratti. Acha que jogador faz corpo mole para demitirem treinador? Cara, eu até acho que tem casos que sim. Acho que tem casos que sim. Mas eu acho que a maioria dos casos não é algo assim deliberado. Vamos... Seguinte, ó, os caras se encontram ali no vestiário. Seguinte, ó, no escanteio ninguém sobe, deixa os caras fazer e vamos ver se hoje derrubam esse louco aí. Eu acho que não é por aí que a banda toca, mas eu acho que rola inconscientemente um corpo mole generalizado, porque tá todo mundo insatisfeito com o trabalho, não tá confiando no trabalho, tá, sabe? É que nem outra profissão qualquer, assim, se de repente tá achando, sentindo injustiçado com alguma coisa que do teu chefe ali falou ou fez,
né? Ou não gosta do tratamento dele, a equipe vai se desmotivar, vai render menos, vai produzir menos. Eu acho que é bem parecido. Eu acho que às vezes rola uma apatia meio generalizada por conta desse treinador, que às vezes sendo demitido o time reage melhor, mas não porque eles estavam de propósito querendo derrubar. Eu acho que na maioria dos casos é só um reflexo do trabalho que não vem sendo bom. O Marlos Melo diz o seguinte: manga com leite faz mal? Não. Espero ter ajudado. O Cassiano Rizzi pergunta: cite alguns jogadores do elenco atual, isso se tiver alguém, que tu manteria no elenco, que tu manteria no clube caso o Grêmio suba para a Série A. Olha, Cassiano, boa pergunta, cara. Boa pergunta, porque os nomes mais consolidados do Grêmio ali, Jeromel, Diego Souza, são os caras com uma idade já muito, muito avançada, sabe? E não sei como vão acabar esse ano, como vão entrar no ano que vem. Talvez até o próprio Jeromel, que é uma unanimidade no Grêmio, né? Um ícone do Grêmio. Não sei se vai renovar. Se renovar, talvez já seja um cara para pensar como elenco e não um cara que vai jogar, né, quase todos os jogos. Não sei, cara. Eu acho que, sinceramente, tem que fazer uma limpa generalizada. Sobretudo se subir, né? Esse time do Grêmio é muito fraco para uma Série A. Para B eu já tenho minhas dúvidas, para a Série A é muito fraco. Toda essa galera que foi contratada praticamente tem que vazar. Então, ou 90%, eu não sei se ficaria, sei lá, um Lucas Silva, sabe? Pega assim com a pinça um ou outro, sabe? E obviamente alguns da base, né? O Bitelo, tomara que fique, não seja vendido para a Europa ou alguma coisa assim, né? Alguns caras que talvez possam ajudar ainda jovens e tal, mas dos contratados não tão jovens, cara. O Elkson é um cara que, por exemplo, não fica indo bem ou mal, pelo que eu entendi, assim, um contratinho curto, né? A ideia dele é essa também. Aí, sinceramente, eu não sei, cara. Eu não sei. Mas eu torço por uma limpa. Torço não, acho que, né, a necessidade do Grêmio é essa, uma limpa grande. A começar pelo departamento de futebol, porque o time começa pelo departamento de futebol, cara. Não adianta, sabe? Tem que. A escolha que vale 1 milhão de reais, né? É ali, cara. A escolha que começa a, a pavimentar um caminho mais glorioso ao Grêmio começa no departamento de futebol, que o nosso hoje em dia é patético e falido, né? Serri, Denis, sabe? Não tem, cara, não tem. O Romildo lá em cima não acrescenta também. Então é por aí que ano que vem eu acho que a banda tem que tocar. Inclusive se ficar na B, né? Porque vai mudar a gestão e de alguma forma também tem que dar uma oxigenada bonita. Mas se for para a Série A, então, né, que é o que a gente torce aqui, nem se fala, cara. Tem que ser uma revolução. Que mais aqui? Já passou aqui. Tá. Se o Rafa El Frigoto, se tu pudesse dar só um tiro na próxima janela de transferência para trazer um cara diferenciado, para qual posição seria? Aí ele bota um asterisco aqui, sabendo que os atacantes, tirando Diego Souza e Elkson a ver, não sabem fazer gol, Lucas Silva deixa o meio pesado e mata as jogadas de ataque, a lateral esquerda só tem Nicolas. Cara, eu responderia sem pestanejar ataque, mas, como tu bem disse nesse asterisco aí, tem o fator Elkson, né, cara? Tem o fator Elkson. A gente precisa de tudo, cara. A gente precisa de zagueiro, de lateral, de meio, de atacante, né? Esse que é o problema, cara. Mas eu iria no ataque, um matador, assim, indiscutível. Mas se o Elkson e o Diego Souza, que são dois caras bons, porém com asteriscos na questão física, se eles conseguirem se revezar, né? E a gente sempre ter um ou outro ali para nos... né, para poder botar a bola para dentro, aí eu acho que eu já iria de meio. Pegaria um cara no meio para dar esse tiro. Mas enfim, o ideal seria o Elkson estrear um pouco antes dessa janela para a gente começar a entender já qual é que é a dele até chegar lá, né? Porque numa dessa o cara vira um novo Tardelli e aí chega na janela, o tiro tem que ser no ataque mesmo, sabe? Mas acho que não, eu acho que sei lá, eu acho que ele vai dar uma resposta minimamente satisfatória, vamos acompanhar. O penúltimo aqui, não, antepenúltimo, Ezequiel Kish.
Todos os clubes estão indo para um caminho da SAF. Minha opinião, quem não for vai ficar para trás. Quem for antes pode surfar a onda no início e talvez conseguir melhores negócios. Se demorar, vai ter que se contentar com o que sobrar de investidor. Qual a tua opinião? Eu não concordo, Ezequiel. Eu acho que, eu já falei um pouco em outro vídeo sobre isso, mas resumidamente, eu acho que o Grêmio tem que estar antenado sim nisso, entender essa mudança de mercado, tipo, pelo menos para entender como os adversários estão lidando com isso, né? Mas, assim, eu já participei de seminário de SAF, falei também em outro vídeo, entendo alguma coisa do assunto. E mesmo assim, era um seminário bem pró SAF, né? Já falei aqui, tava o Fernando Carvalho, tinha outro o senador que fez a lei, tinha uma galerinha no seminário. E mesmo assim, eu sou hoje inclinado a ser contra, porque eu acho que tem muitas questões nebulosas. Mas claro, cada contrato é um contrato, cada caso é um caso, cada negócio é um negócio. Então não é definitiva a minha resposta, assim, mas eu estou inclinado a ser contra, mas acho que tem que se analisar o caso de, né, se a proposta surgir, tem que analisar a proposta especificamente. Acho que a gente não pode dizer eu sou contra a SAF, eu sou a favor da SAF. É que a gente falar, eu sou contra que o Grêmio contrate jogadores com mais de 30 anos. Cara, tem umas bolas dentraço, o Hulk, né? E tem outros que são horríveis. A gente não pode ter uma opinião formada sobre as coisas assim, categoricamente, sendo que tem muitas nuances nessa coisa, sabe? Muitas possibilidades dentro daquilo. Então, eu sou inclinado a ser contra, mas cada caso é um caso. E eu discordo que quem entrar agora vai pegar melhor e quem entrar depois vai pegar só a sobra. Não tem um número limitado de investidor no mundo, bem pelo contrário, né? Inclusive até os mesmos às vezes podem participar de várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho inclusive que quem entrar agora pode sofrer um problema de ser cobaia. Vamos ficar assistindo aqui o que vai rolar com o Botafogo, com o Vasco, com o Cruzeiro, né? Vamos ver. O Grêmio foi super pioneiro lá no caso ISL também e deu no que deu. Então, acho que, bem pelo contrário, acho que neste caso, que tem muitas variáveis na mesa, talvez deixe a galera fazer um pouco antes para a gente ver qual vai ser. E eu acho que a variável que mais muda aqui neste caso é como está o clube. Isso eu falei no outro vídeo também. O Grêmio negociar uma SAF agora é a pior coisa que o Grêmio poderia fazer. Na Série B, institucionalmente mal, financeiramente mal, tudo, né? O Grêmio tem que subir para a Série A, o Grêmio tem que se reestruturar, o Grêmio tem que montar um time competitivo, o Grêmio tem que estar nas cabeças de novo, respirar de novo financeiramente. E aí, se alguém quiser sentar na mesa com a gente, vai sentar em outros moldes, não vai sentar na mesa com um clube desesperado que vai assinar qualquer coisa, qualquer termo. Não. Talvez a gente assine alguma coisa, se fizer, né, cara, hipoteticamente, talvez a gente assine alguma coisa com muito mais dinheiro envolvido para o clube, com os sócios ainda participando, com o conselho, de repente, ainda tendo alguma, sabe? Então, eu acho que é por aí que a negociação vai ser boa ou ruim. Não se demorar mais ou menos. Acho que isso aí não tem nada a ver. Penúltima, o Gabriel Nunes diz o seguinte: o que o Grêmio precisa para novamente ter uma equipe tão boa e vencedora como as de 16, 17, 18? Cara, o Grêmio precisa de duas coisas. Ou de gente que entenda de futebol, né? Como teve lá atrás outras pessoas, Rui Costa, etc. Ou outra coisa que o Grêmio teve também, sorte, né? Isso foi o que o Romildo mais teve nessas conquistas aqui. Primeiro que ele pega um time semi-pronto, né? Praticamente pronto das mãos da gestão anterior, do próprio Rui Costa, etc. Isso é sorte. Aliado também a uma sorte de encaixar as peças certas, de tipo, o Romildo tentou trazer uns treinadores horrorosos, o Cristóvão Borges, o Doriva, uns caras que negaram o convite do Grêmio, e aí ele acabou trazendo o Roger, que deu muito certo, daí depois, né, enfim, chegamos no Renato na hora certa lá, papapá. Enfim, cara, isso é muita sorte. A sorte também de ter além do time que foi montado, né, previamente ser qualificado, a categoria de base naquela mesma época respondeu bem também, te deu boas peças, Wallace, Luan, depois o Cebolinha, sempre tinha alguém ali, o Pedro Rocha antes, todo, né? Então sempre teve peças ali interessantes para compor com essas boas contratações que também já estavam aqui, como Jeromel, Maicon, etc. Isso é sorte também, a categoria de base ela até é competência
a médio e longo prazo, né? Mas a curto, quando o presidente assume e se depara com o Wallace ali, tipo, é um pouco de sorte também, né? Da safra ter sido boa. Então é isso, cara. Precisa basicamente de pessoas que entendam de futebol, que não temos no momento, e um pouco de sorte, que é uma variável incontrolável. Mas se tu tiver sempre nas cabeças, aí é competência, de vez em quando vai ter sorte, de vez em quando tu não vai ter. Quando tu tiver, tu encaçapa. Só que para estar lá, sempre lá nas cabeças, depende só de ti. E para fechar, o Alesso Curvelo fala o seguinte: se você trabalhasse ou jogasse futebol, seria em qual cargo ou posição? Cara, se fosse jogar centroavante, né? Matador, Diego Souza. Sou o Diego Souza que habla. Nada a ver. E cargo, eu seria tipo o Marcelo Oliveira, sabe? Aquele diretor ali que faz a interface entre a direção e os boleiros. Eu sei que geralmente esse cara é um ex-boleiro, mas enfim, né? Tá me perguntando, né? Tô respondendo aí o que eu gostaria. Claro, tô falando assim num mundo hipotético, né? De eu ser centroavante, de eu ser. Agora, na vida real mesmo, a função que eu poderia exercer num clube hoje, acredito que seja no marketing, porque é a minha realidade atual, né? Tipo, eu teria que, para eu ser esse cara, tipo o Marcelo Oliveira foi, eu teria que entender alguns processos, estudar, blá blá blá, mas acho que seria muito interessante por vários aspectos. Que pergunta aleatória é essa? Que resposta também mais desinteressante. Mas enfim, é o que temos para hoje. Foi a primeira experiência aí do respondendo tweets, que no fim eu respondi até mais do que tweets. E vamos ver se na sequência eu faço mais vezes. Feito! Era mais ou menos isso. Valeu todo mundo aí que perguntou e assistiu. Falou, abraço.